E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para fazer mais uma edição do 6x1 Responde, que é aquele quadro sensacional onde vocês fazem perguntas, eu as respondo em vídeo, vocês vêm aqui nos comentários, fazem mais perguntas, eu as respondo no próximo vídeo e assim nós vamos sucessivamente até que eu ou vocês nos cansemos dessa história. Então desde o início eu vou pedir para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso não seja inscrito e usar os comentários para manifestar a sua opinião, deixar a sua pergunta para o próximo vídeo. Lembrando também que esse vídeo é feito com o patrocínio do OneFootball, que é o maior aplicativo sobre futebol do planeta com mais de 20 milhões de downloads. Ele é totalmente gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição, beleza? Pois bem, então vamos para a primeira pergunta, que é aqui do Luiz Felipe. Cara, o que você acha daquele discurso, não, nós brigamos por todos os títulos, sendo que é provável que é impossível, desde 2003, quando o Cruzeiro ganharia até o Mundial se disputasse, brigar por todos os títulos? Não seria melhor deixar claro para a torcida as prioridades ao invés de iludir alguns torcedores que acabam reclamando depois de não ganhar tudo que prometeu? Luiz, obrigado pela pergunta. Cara, eu acho muito importante o clube definir quais são as suas prioridades no planejamento e deixar isso claro para a torcida sim, tá? Você até citou aí 2003, que o Cruzeiro ganhou tudo e tudo mais, e eu até te respondi na época, mas vou trazer essa resposta para todo mundo. Muita gente não se lembra que em 2003 o Cruzeiro disputou também a Copa Sul-Americana, né? E o Cruzeiro durou pouco, foram só 2 partidas na Copa Sul-Americana, fomos eliminados, a gente jogou contra Palmeiras e São Caetano, se não me engano. E fomos eliminados numa ocasião em que o Luxemburgo fez, sabe o quê? Ele poupou o time, ele rodou o elenco, que é uma coisa que hoje as pessoas acham que é um absurdo. Pô, mas o Mano tá poupando o time. Tem que rodar elenco. 2003 já foi há 15 anos atrás. Pensa comigo, há 15 anos atrás os caras corriam praticamente a metade do que eles correm hoje durante um jogo de futebol. Hoje o jogo é muito mais intenso. Se há 15 anos precisava rodar elenco de vez em quando, imagina agora, tem que rodar mais ainda. Mas algumas pessoas seguem insistindo nisso, achando que poupar jogador é safadeza, é malandragem. Enfim, quem não quer entender uma coisa não entende, né? Mas fato é que a ciência já provou a necessidade de ter um calendário um pouco mais racional, e já que a gente não tem esse calendário racional, acaba sendo obrigado aí a precisar rodar mais o elenco, né? A fazer essas mudanças no time, né? Essa coisa de time alternativo e tudo mais. Sobre a questão de estabelecer prioridade, um clube que não estabelece uma prioridade, ele tem grande chance de não ganhar nada no final das contas. Porque quem quer abraçar o mundo, no fim das contas, não consegue nada. É lógico que existe a possibilidade de você estabelecer metas, falar, não, meu foco é essa competição e essa, e você perder tudo. Claro que tem a chance, é futebol, não é receita de bolo, então tudo pode acontecer. Mas eu acho que estabelecer uma prioridade, deixar isso claro para o elenco, para os jogadores e tudo mais, é uma coisa importante, até para a torcida também, para a torcida não ficar criando muita expectativa onde não precisa. O Cruzeiro esse ano fez uma escolha clara pelas competições de mata-mata, não escondeu isso de ninguém em algum momento e mesmo assim alguns torcedores ainda acham um absurdo que isso seja feito. Mas uma coisa que eu acho importante ressaltar sobre essas escolhas é que elas não podem, eu acredito que isso não parta do Mano Menezes, não é, por exemplo, o treinador que vai definir qual competição é a prioridade. Essa definição tem que ser de cima, é o presidente, é a diretoria que escolhe qual é a prioridade e o treinador, que é um funcionário do clube, a partir dessa definição que parte de cima, ele monta então a equipe e faz a estratégia de jogo da forma que ele acha mais conveniente, tá? Então assim, tem gente que acha que é o Mano que poupa porque quer. Não é assim, pelo menos eu acredito que não funciona dessa forma e acho que jogar esse tipo de responsabilidade nas costas do treinador é um erro. E se a diretoria faz isso é porque ela é muito incompetente, coisa que eu nem acredito. Eu acho que realmente isso foi definido lá no início do ano, naquelas reuniões que fizeram o Mano, Itair, Wagner, e eles definiram que o Cruzeiro iria focar primordialmente nas Copas. O Willow fez uma puta pergunta, mas basicamente o que ele quer saber é se eu acho que futuramente o Brasileirão deve ser remoldado ou ter um pagamento melhor para que os times voltem a olhar para o brasileiro e não apenas para a Copa do Brasil e Libertadores. E se eu tenho uma sugestão como seria e se possível faz uma simulação em vídeo. Will, obrigado pela pergunta. Eu não sei que tipo de simulação que você estaria esperando. Mas fato é, para mim a questão do Campeonato Brasileiro, o modo de disputa tá perfeito, é assim mesmo, liga é isso, 20 clubes, todos contra todos, turno, retorno, 38 rodadas, acabou a conversa. Campeonato Brasileiro é isso. Se tem uma coisa que tem que mudar no calendário é acabar com a porcaria do estadual que não ajuda os times grandes em nada, só atrapalha e faz a gente jogar de 3 em 3 dias e ter um nível tão baixo aí
apresentado. Mas enfim, a questão da premiação de fato precisa ser melhorado. O pessoal da CBF ficou com medo de que os clubes não dessem muita moral para a Copa do Brasil esse ano e jogaram a premiação dela lá em cima. Só que esqueceram de aumentar também a premiação do Campeonato Brasileiro. Então eu acho que a premiação tanto do Brasileiro quanto da Copa do Brasil precisam ser mais altas. A da Copa do Brasil já tá legal, uma bela premiação. Agora falta ajustar a do Brasileiro, que precisa ser ainda maior que a da Copa do Brasil por uma questão proporcional. É mais difícil ganhar o Brasileiro do que ganhar a Copa do Brasil, exige muito mais trabalho e merece também um reconhecimento maior, que seria o prêmio. E eu acho que a Libertadores também precisa melhorar a premiação. A premiação da Libertadores é menor que a do Brasileiro, inclusive a do Brasileiro acho que não chega a 20 milhões, a da Libertadores menos ainda. Então assim, e a da Copa do Brasil é 50 milhões. Mas enfim, basicamente se você for vice-campeão na Copa do Brasil, você ganha mais do que se você ganha a Libertadores. É meio zoado, né? Mas enfim, eu acho que precisa ter um aumento aí do Brasileiro e da Libertadores, dessas premiações, a partir do momento que já houve um aumento da premiação da Copa do Brasil. E porra, quando o time é campeão, tem que ganhar dinheiro mesmo, galera. Vamos abrir esses cofres aí, CBF, caralho. O glorioso Oi, eu sou o Chuck fez uma pergunta. Mesmo se o Cruzeiro não ganhar títulos esse ano, na sua opinião o Cruzeiro deve continuar com o Mano Menezes? Chuck, obrigado pela pergunta. Por sinal, uma boa pergunta, embora seja meio complicado respondê-la. Eu acho que a gente precisa saber, não tem como a gente saber agora, né? Quais serão as condições de uma possível eliminação do Cruzeiro nas competições de mata-mata. E inclusive eu espero jamais ter essa resposta, o que vai representar que a gente ganhou pelo menos a Copa do Brasil ou a Libertadores. Mas fato é, se o Cruzeiro não ganhar nenhum dos mata-matas esse ano, provavelmente eu acredito que o Mano Menezes vai sair por uma questão de desgaste, por uma questão de que vai ser uma grande decepção o Cruzeiro não ganhar nada essa temporada e porque a gente sabe que o investimento do clube foi muito alto. O gasto que o Cruzeiro tem com a comissão técnica do Mano Menezes também é muito alto, assim como o elenco é um gasto muito alto. Então eu acho que se o Cruzeiro não ganhar nenhum título essa temporada, pro ano que vem vai ter que mudar a postura, vai ter que cortar muito gasto, vai ter que dar uma liberada numa galera do elenco, vai ter que vender gente, e o Mano Menezes eu acho que é um dos que naturalmente acabaria deixando o clube. Mas é meio impossível fazer esse tipo de projeção tão cedo, e como eu falei, eu espero que a gente nunca saiba essa resposta e que o Cruzeiro ganhe pelo menos a Copa do Brasil ou a Libertadores, ou os dois, né, que é melhor ainda, e a gente não saiba como seria se o Cruzeiro não ganhasse nada. O Alexandre Chiara, ou Schiara, não sei muito bem, você acredita que Fred, nessa ou na próxima temporada, voltando a ter condições físicas, terá a condição de ser um jogador decisivo para o Cruzeiro? Alexandre, obrigado pela pergunta. Eu não tenho nenhuma dúvida que o Fred vai voltar bem e vai ser um jogador decisivo para o Cruzeiro. Isso porque ele está completando agora 35 anos em outubro, né? E é um jogador que não depende muito da velocidade para fazer o jogo dele acontecer. O Fred é um jogador pesado, um jogador de força física, mas ele não é um jogador de explosão. Ele já foi um jogador de explosão no início de carreira. E esses jogadores de explosão, com o passar dos anos, eles naturalmente têm uma grande queda do nível técnico. O Fred é um jogador de força, é um jogador de posicionamento, é um jogador que sabe muito bem trabalhar como 9, fazer esse pivô, e mesmo que ele perca um pouco mais de velocidade com o passar dos anos, o que eu acho natural, a maior virtude dele, que é a finalização, e isso não vai mudar. Então eu acredito que sim, o Fred vai voltar e vai jogar em alto nível pelo Cruzeiro. Eu só não sei se ele vai conseguir fazer isso esse ano, porque ele deve voltar agora fim de setembro ou início de outubro, ele deve retornar aos gramados. E a partir do momento que retornar aos gramados, ele precisa retomar ritmo de jogo e tudo mais, pegar uma confiança também. Então eu acredito que de início ele não vai voltar arrebentando, jogando pra caralho. Eu acho muito improvável isso. Mas acredito bastante na qualidade do jogador e imagino que o grande ano dele tem tudo para ser o próximo, né? Tem tudo para ser 2019, mas enfim, vamos ver o que acontece. Esse ano ainda ele pode voltar bem, ser um jogador importante, né? Tem até uma galera que fala, a gente vai ganhar a Libertadores com gol do Fred. Tomara, eu não importo de ganhar com o gol do Fred, do Bruno Silva, do Ezequiel de bicicleta de tiro de meta. Eu acho que importante mesmo é o Cruzeiro ganhar algum título esse ano. O Thiago Marconi pergunta, você acha que se o Cruzeiro ganhar a Libertadores ou Copa do Brasil esse ano, a gente sai do buraco nas dívidas? E o que você acha que deveria ser feito para que os clubes brasileiros um dia possam ser equiparados financeiramente com os europeus? Thiago, obrigado pela pergunta. Equiparar clubes brasileiros aos gigantes europeus não vai acontecer, nunca, não tem nenhuma hipótese, a gente não precisa sonhar com isso porque não vai acontecer. O que o futebol brasileiro precisa fazer é começar a vender um pouco mais os clubes lá fora. Por exemplo,
É muito engraçado quando a gente vê assim entrevistas de grandes jogadores, de grandes personalidades estrangeiras, que os caras perguntam assim: você conhece algum clube brasileiro? Aí às vezes a pessoa fala: ah, Santos, Pelé, Flamengo. Eu lembro até uma entrevista ali há vários anos atrás que o Zidane falou que conhecia Cruzeiro e Santos, né, os clubes brasileiros. Enfim, mas eu lembro disso. Há muitos anos atrás deu essa entrevista. Aí o pessoal: porra, conhece a gente lá fora. Todos os clubes brasileiros deveriam ser muito mais conhecidos lá fora e não são. Por quê? Porque assim, a CBF, ela só vende a seleção brasileira lá fora, ela não vende os clubes. E isso eu acho muito engraçado, a CBF não faz nada pra clube nenhum, ela só põe no cu de todo mundo e os caras acham de boa. Não, vamos votar no Coronel Marinho, no Caboclo, na puta que... Quem a CBF quer que bota lá, os clubes tudo vota, todo mundo vota. Aí fica depois reclamando toda hora, reclama de comissão de arbitragem, reclama de convocação, reclama de tudo. Olha o Cruzeiro reclamando aí da convocação do Dedé. Quer dizer, reclama de tudo, mas na hora de votar, vota em quem a CBF manda votar. Então assim, os clubes são muito trouxas, sabe? Um bando de otário, um bando de gente subserviente que aceita tudo. E o papel da CBF, que seria fomentar o futebol e também levar o nosso futebol para fora, ela não leva de forma nenhuma. Mas voltando ao tema da pergunta, que eu dei uma bela desviada. Se a gente ganhar Libertadores e Copa do Brasil, que seria o melhor cenário possível, o Cruzeiro vai continuar no buraco da dívida do mesmo jeito. Inclusive, pelo que é estimado, a dívida do Cruzeiro deve estar girando uns 500 milhões de reais. A premiação da Copa do Brasil é 50 milhões, a premiação da Libertadores é uns 20. Quer dizer, a gente faturaria 70 milhões. Lembrando que no início do ano o Cruzeiro pegou um empréstimo de 50 milhões para pagar salário atrasado. Vocês lembram disso? Então eu acho que se a gente conseguir o melhor dos cenários, que seja ganhar os mata-matas, no máximo a gente não vai piorar muito a situação. Agora, se a gente não ganhar nada, nós estamos fodidos, completamente fodidos. Os próximos anos, ou o Cruzeiro bota o pé no freio, para de gastar mais do que arrecada, ou então daqui a pouco nós estamos falidos. E no futebol brasileiro, a FIFA nunca interferiu a nível de tirar ponto de time, de derrubar a competição por causa de dívida. Mas aparentemente esse cerco está apertando, inclusive parece que a partir do ano que vem, quem tem dívida com transferência, do tipo que o Cruzeiro tem 90 milhões segundo o Itair Machado, né, de transferências que não foram pagas, quem vai ter esse tipo de dívida vai perder ponto no campeonato nacional. Então é uma coisa que o Cruzeiro precisa se atentar logo, dar um jeito de negociar essas dívidas e quitar isso o quanto antes. E obviamente precisa também maneirar nos investimentos, parar de contratar tanto jogador caro, parar de pagar salários exorbitantes para qualquer Zé Ruela e começar a apostar no raio da base, que é uma coisa que a gente já está falando. Qual que é o tipo de jogador que a gente consegue vender para o mercado europeu hoje? Jogador jovem, jogador novo, jogador promissor que os caras podem comprar e eles pagam alto para lapidar o jogador. Não é isso? Olha o Rodrigo, olha o Vinícius Júnior, olha todos os outros. Se esperar o cara fazer 20, 21 anos para ir tentar dar uma oportunidade no time profissional, esse cara nunca vai ser vendido por um valor alto para a Europa. Então assim, tá na hora do Cruzeiro entender como funciona o jogo e começar a jogar com as regras que o mercado impõe. Nesse caso a gente tem que jogar com o mercado, porque revelação de jogador é para servir o time e para render dinheiro. Se a gente só bota dinheiro para formar jogador e no final das contas desperdiça os caras tudo, não bota os caras para jogar, não vende, não consegue fazer nada com os caras, para que a gente está formando? Para que existe categoria de base? A Lilian Gabriele pergunta: você acha que o Henrique é a pessoa mais indicada para ser capitão do Cruzeiro? Como no jogo contra o Santos ele não bateu pênalti, por mim ele deve ser o líder do grupo, tem que ser o primeiro a chamar a responsabilidade, acho que ele tem que ter mais atitude. Lilian, obrigado pela pergunta. Bom, na final da Copa do Brasil ano passado a gente foi para os pênaltis e o Henrique bateu o pênalti, converteu inclusive. No jogo contra o Santos a gente parou na terceira cobrança de pênalti, que o Fábio matou a pau e catou 3, e a gente fez os 3 primeiros. Poderia muito bem o Henrique ser o 4º batedor, sinceramente eu não sei, eu só sei que o Thiago Neves era o 5º, porque isso foi falado na época. Mas enfim, o Henrique nunca me pareceu ser um cara que se esconde, por exemplo, de dar entrevista e tudo mais. Eu acho que o Henrique é exemplo do Léo e é exemplo até do Fábio em dados momentos,
não conseguiu ser decisivo a favor do Cruzeiro. E em dados momentos eu falo antes dessa Copa do Brasil 2017, porque desde a conquista da Copa do Brasil, os 3 nomes que eu citei, Henrique, Léo e Fábio, me parece que cresceram muito em importância dentro do vestiário e começaram a assumir um papel de liderança maior. Então, particularmente, eu não tenho nenhum problema com o fato do Henrique ser o capitão do time. Eu acho importante que o capitão, inclusive, seja um jogador de linha, tá? Porque eu acho que o capitão ser um goleiro não é uma boa, por questão de muitas vezes ter que ir lá no juiz para conversar, para discutir alguma coisa, e juiz não gosta muito de goleiro sair do gol e ir pro meio do campo para questionar uma marcação dele. Muitos acham isso uma coisa meio ofensiva, muitas vezes dão cartão e tudo mais. Para um jogador de linha, essa situação é facilitada, até por uma questão de distância mesmo. Então eu não tenho nenhum problema com o Henrique ser capitão do time, embora muitas vezes eu acho que o Henrique não deva ser titular do Cruzeiro. Eu acho que o Romero muitas vezes merece mais a titularidade como volante do que o próprio Henrique. Mas quando ele está em campo, ele ser o capitão, não é algo que me incomoda, da mesma forma que se o capitão fosse o Léo, fosse o Dedé, fosse o Fábio, não me incomodaria. Eu só acho que ser capitão, um jogador de linha, é uma coisa positiva. E não acho que o Henrique seja um cara que abaixa a cabeça ou que se recusa a bater pênalti, muito pelo contrário, porque no momento mais decisivo, a gente estava 14 anos sem ganhar um título de mata-mata. O Henrique foi lá, chamou a responsa e bateu, o Léo bateu. Na semifinal, o Murilo, moleque, bateu e errou, né? O Robinho bateu e errou. Então, assim, os caras que bateram na final contra o Flamengo, inclusive o Diogo Barbosa, que bateu e marcou, o Hudson, que bateu e marcou, jogadores que não fazem mais parte do Cruzeiro, são jogadores que eu, pelo menos, levo assim para sempre na história do Cruzeiro como caras que assumiram a responsa num momento muito crítico ali e deram conta do recado. Então são jogadores importantes e o Henrique é um jogador que eu gosto, por mais que muita gente não goste muito do futebol dele. Eu gosto mais do futebol do Romero que do futebol do Henrique, mas não é por isso que eu vou ficar falando mal do Henrique ou falar que é um jogador que eu não gosto. Eu gosto do Henrique, é um bom jogador, um cara que sempre foi muito importante na história do Cruzeiro, não é à toa que é um dos 10 que mais jogou na história do nosso clube. Por fim, o João Grilo pergunta: quem deve ser o sucessor do Fábio? Rafael com quase 30 anos, mas que já mostrou que dá conta do recado, ou Brazão promissor, porém precisa de mostrar evolução? João, obrigado pela pergunta. Cara, eu acho que por uma questão de justiça, o substituto do Fábio tem que ser o Rafael e vai ser o Rafael. Rafael que inclusive já tem mais de 100 jogos com a camisa do Cruzeiro, isso é uma coisa interessante. Eu acho que o Brazão é um goleiro jovem muito promissor, tem tudo para ser um dos grandes goleiros do futebol brasileiro no futuro, mas a gente tem que lembrar também que goleiro normalmente tem esse auge um pouquinho mais tarde, né? Goleiro de menos de 25 anos ser um grande destaque assim não é uma coisa muito comum. Então eu imagino que o Fábio deve parar aí daqui a 2, 3 anos, por aí. O Fábio deve deixar de ser o goleiro do Cruzeiro. Com isso, o Rafael naturalmente vai se tornar o camisa 1, o goleiro titular, né? Inclusive o Fábio tem dado uma entrevista recentemente falando que ainda pensa em jogar a próxima Copa, que gostaria de ser convocado para a seleção. Particularmente eu acho que o Fábio já devia ter desencanado com a seleção, mas aparentemente ele quer isso até hoje. Enfim, não vejo nenhuma chance do Fábio ser convocado, tá? Só para deixar bem claro. E eu acho que as respostas desaforadas que ele tem dado com relação à seleção são muito boas. Ele tem que dar essas respostas mesmo. Mas isso só prova de que se os caras da seleção já não gostavam dele, agora eles gostam menos ainda e não vão convocá-lo. Mas enfim, na minha opinião, o substituto natural do Fábio tem que ser o Rafael. E o Brazão é o próximo na sucessão, né? Pelo menos se ficar no clube, porque a gente nunca sabe qual é a cabeça do jogador. Às vezes o jogador também não quer esperar, quer ir embora antes, como foi com aquele goleiro Gabriel, né? Que até passou por seleções de base e tal, que nem é um goleiro tão bom assim. Mas enfim, foi pro Milan, moleque, ficou vários anos lá no Milan, sendo emprestado de clube para clube, nunca conseguiu vingar, de fato, fazer grandes temporadas, e tá por lá até hoje. Então assim, eu acho que o Rafael vai ser o substituto do Fábio e vai catar aí no gol do Cruzeiro, não vou dizer uns 10 anos, mas pelo menos uns 5 anos o Rafael vai ter, porque o Rafael já tá quase com 30, né? Então na hora que o Fábio parar, o Rafael também já vai ser um goleiro bem experiente, já não vai ser garoto mais. E o Brazão ainda tem 18 anos, ele é muito moleque, né? Então eu acho que o Brazão pode ser um grande goleiro no futuro e espero que ele fique aí no Cruzeiro para construir também a sua história, como o Fábio construiu e como o Rafael também está construindo. Bom, galera, encerramos o vídeo por aqui, então lembre que se tiver alguma pergunta, deixa aí nos comentários, tá? Para que eu possa responder em um próximo vídeo. E não esquece de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal se não for inscrito, beleza? Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!